Para tudo! Esse é o vídeo de astrologia mais importante que você vai ver na sua vida, porque eu vou falar sobre Saturno. E Saturno é aquele capeta no nosso mapa astral, todo mundo fala mal, só que todo mundo precisa e você vai se convencer disso depois desse vídeo. E o motivo de ser tão importante assim é porque a casa que Saturno está no seu mapa astral indica a área da vida que você precisa amadurecer. E é fundamental para a sua vida que você desenvolva a área da vida que Saturno está indicando no seu mapa astral. Por isso, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e esteja preparado porque iremos conversar finalmente sobre Saturno no mapa astral. Então beleza, Saturno representa a disciplina, representa a ordem, representa o controle, tanto é que para quem viu os vídeos que falei um pouco sobre a influência do nosso Saturno no mapa astral do crush, vocês sabem que o nosso Saturno no mapa astral do outro fala de como a gente tenta exercer influência sobre a outra pessoa, além também do quão longo pode ser aquele relacionamento. Saturno vai representar as suas angústias, os seus medos, as suas inseguranças e também a autoridade. Eu vou explicar um pouco a história de Saturno na mitologia para vocês darem uma contextualizada. Só que eu vou explicar do meu jeito, beleza? Então pensa assim, Urano é o pai de Saturno junto com a Gaia, que é a Terra. Então a Terra, ela gerou Urano e os dois casaram, porque mitologia tem dessa, né? É mãe casa com filho que casa com irmã, e quando você vê, uma suruba aconteceu. E aí, quando o Saturno nasceu, ele nasceu e também tiveram outros filhos, né? Saturno teve aí uns irmãos. Só que o pai, o Urano, ele era meio, né? Não gostava muito dos filhos, né? E aí o que aconteceu? A mãe, ela instigou os filhos a se revoltarem contra o pai. E quem liderou essa revolta foi Saturno. A mãe, Gaia, né? Ela deu uma foice para Saturno. E aí com essa foice, né? Saturno, que não era uma pessoa que muito conectada com a comunicação não violenta, a maneira que ele decidiu resolver a parada foi arrancando o pinto do pai dele com essa foice. Então ele castrou o pai dele, o pinto foi parar no mar, daí virou a Vênus, pra você ver que história bizarra. Que mitologia é incrível, né? Uma coisa assim que é um conto de fada, só contar pro seu filho, mas enfim. E aí, depois que ele fez isso, ele meio que destronou o pai dele e se tornou um tirano, porque o cara, ele meio que controla a porra toda, né? A gente não pode esquecer que Saturno representa a autoridade, a ordem, a disciplina. Então, uma pessoa que era, né, que tinha bastante poder, ele meio que controlava tudo. E aí chegou um momento que o cara, ele recebeu uma profecia. E essa profecia dizia que ele ia ser destituído do poder por um dos filhos. Porque ele começou... Poltergeist na minha casa. Outro poltergeist, acho que é meu cachorro na verdade. Ele começou a comer os filhos dele. O cara começou a devorar os filhos dele assim que eles nasciam. E a mãe não ficou nada feliz. E ela não queria de maneira nenhuma dar Júpiter, que é Zeus, né, na mitologia. Então, ao invés de entregar Júpiter pro Cronos devorar ele quando ele nasceu, ela entregou uma pedra embrulhada num pano. E como o tempo, né, é o Saturno, é o deus do tempo. Então, o tempo, ele simplesmente, ele passa, ele vai e as coisas se desfalecem, as coisas se destroem. Então ele simplesmente pegou aquilo e engoliu sem perceber que não era o filho dele. E passou-se muito tempo, Zeus cresceu e abriu a barriga de Cronos, tirando os irmãos dele lá de dentro e destronou o pai, jogou ele na terra. O cara depois ele foi aparecer na terra depois de um bom tempo e o Cronos, quando ele apareceu, ele ensinou agricultura para os seres humanos. Então você vê que história louca. Então no seu mapa astral, o Saturno, ele vai representar a área da vida que você precisa ter disciplina, precisa ter foco, porque para pensar, é como se você tivesse que plantar com maturidade aquilo para que você colha uma coisa boa daquilo. O Saturno, ele pede que para isso você tenha a disciplina necessária para amadurecer naquela área da vida. Acontece que a casa que Saturno está no nosso mapa astral revela uma área da vida que a gente negligencia, porque é muito doloroso lidar com aquela coisa. Então, pega, por exemplo, um Saturno na casa 7. O Saturno na casa 7, a pessoa, ela vai ter questões, ela vai ter coisas a amadurecer na vida amorosa dela. Só que muitas vezes essas pessoas com Saturno na 7, quando você começa a falar de relacionamento amoroso, a pessoa já fala pra você que desistiu, entendeu? E a questão é que quando a gente vai crescendo e a gente chega no retorno de Saturno, que é quando o Saturno volta pra onde ele estava quando a gente nasceu, o bicho pega
pega porque a gente se cobra muito. E essa cobrança, ela tem a ver com a área da vida que Saturno está indicando no nosso mapa astral. E por isso que é tão importante a gente falar sobre Saturno, porque ele fala sobre os processos mais importantes. Saturno fala dos darkest moments, entendeu? Aquele momento de tensão, aquele momento que você tá mais para baixo, que você tá mais numa vibe mais introspectiva. É Saturno falando, é um trânsito de Saturno que pode estar acontecendo. Então você vai chorar e vai ser foda. Só que Saturno, vou falar para vocês, eu nunca vi um trânsito de Saturno que foi negativo no longo prazo para a pessoa, que não trouxe alguma lição para ela, porque o Saturno, quando ele passa pelo nosso mapa astral e na casa que ele tá, né, é como se ele estivesse tentando consertar aquela parte da nossa vida. Eu vou falar agora para você um pouquinho do que significa Saturno em cada casa do mapa astral, para você poder dar uma olhada no que ele significa no seu. Mas eu quero fazer um combinado com você, porque na astrologia, quando a gente fala de Saturno, o que muitos astrólogos vão falar para você? Vão falar, essa é uma área que você tem dificuldade, que você tem medo disso, que a situação aqui, ó, tá cagada e você tem que resolver, né? Que geralmente as pessoas falam, você tem que lidar com aquilo. Porra, mas como? Entendeu? E muitas vezes eu atendo pessoas que chegam em mim e falam assim, né? Marcelo, olha, meu mapa tá bloqueado. Eu acho que tem a ver com Saturno, porque meu mapa é ruim, porque meu Saturno tá não sei o quê. Eu quero fazer uns combinados antes da gente falar sobre o Saturno, porque eu não acho que essa maneira de pensar, que diz pra você que você tem dificuldade, né? Por causa de tal e tal coisa, que você não consegue, ou que você tem um problema tal. Eu não acho que a gente adotando esse tipo de linguagem, a gente tá se desenvolvendo de maneira saudável. Eu tenho plena confiança de que você pode se avaliar e se desenvolver sem abrir mão da sua autoestima. Então, para falar de Saturno, eu não quero que vocês traduzem o que eu vou falar aqui como eu tenho dificuldade em lidar com essa coisa. O meu problema é isso aqui. Porque se vocês fazerem dessa forma, vocês vão estar se vendo de maneira doentia. Mas Marcelo, você vai estar simplesmente mudando o seu jeito de falar para ficar mais bonitinho? Não, gente. Acontece que a forma de falar, ela deriva da forma de pensar. E a forma de pensar, ela muda o que você enxerga. Então, se você enxerga o seu mapa astral, se você interpreta Saturno de maneira doentia, como se você tivesse um problema, como se você tivesse uma dificuldade, você percebe que você tá se vendo de uma maneira doentia. E não só isso, você vai estar vendendo a sua capacidade como ser humano para uma ideia, uma concepção. Você vai estar deixando um pouco de você de lado, você vai estar negando as suas habilidades, entende? Por isso eu acredito que pra gente se desenvolver usando a astrologia aliada a uma comunicação autêntica, a uma comunicação não violenta, porque comunicação não violenta também fala da não violência contra nós mesmos, eu acredito que a gente pode se desenvolver e se avaliar de uma maneira saudável, pensando em quais ações colaboram para a sua vida e quais ações você percebe que você não está atendendo às suas necessidades. Tem Saturno na casa 1. A questão é o que dessa pessoa? O Saturno na casa 1 fala de expressão. Então, se você tem Saturno na casa 1, é provável que você experimente na sua vida uma certa rigorosidade que você percebe que você tem com você mesmo. Porque você tem o hábito de se cobrar. Você observa na sua vida que você... É como se você tivesse que se permitir viver, né? É como se você tivesse o tempo todo se avaliando se você merece fazer tal e tal coisa pra você. Então Saturno na casa 1, ele simboliza esse efeito que você experimenta, e aí isso não significa que você é isso ou aquilo. E daí é muito importante que para que você atenda a sua necessidade de ser no seu potencial, porque Saturno na casa 1, você tem que se dar esse momento, você tem que se permitir existir, sabe? É muito importante que para isso você tenha esse compromisso em dizer sim para você. E quando você estiver dizendo não para você, não é porque você é um otário, que você não presta, você está simplesmente fazendo uma coisa que não está atendendo às suas necessidades. E você pode avaliar o quão você está indo bem nesse seu processo sem se deixar de lado. Porque quando você fala que você tem dificuldade, você só está afirmando, você só está acreditando que uma opinião é uma verdade, quando na verdade ela não é. Pessoas com Saturno na casa 2, geralmente, elas encontram muitas respostas delas quando elas conhecem o minimalismo, que fala muito sobre um jeito de você lidar com os seus objetos, com as coisas que você tem no seu poder, com o dinheiro, pensando só no que é necessário. Então, Saturno na casa 2, ele simboliza a necessidade de ter maturidade em relação a como usar o próprio dinheiro, como ter uma relação com a vida material que colabore para a sua vida, que flui de maneira gostosa. Às vezes, a pessoa com Saturno na casa 2, ela pode
ter um momento que ela fica meio cansada de conversar sobre esse assunto da vida dela. Tipo, a questão do capitalismo é tipo uma coisa horrorosa pra pessoa com o Saturno na casa 2. É importante que você entenda de maneira muito madura o que você quer fazer com essa parte da sua vida, porque ela é uma etapa importante para você considerar e é importante que você desenvolva uma maneira saudável de pensar sobre o dinheiro, de maneira que você possa também pedir um valor financeiro pelos seus serviços, entendendo que é uma forma que você tem de fazer uma coisa que você gosta ao mesmo tempo que a outra pessoa colabora com a sua vida de maneira que você possa sobreviver, porque tem que ter um dar e receber equilibrado, entendeu? Só que fazendo isso sem sentir-se que você está se vendendo. E para isso é importante que você avalie a motivação que você tem por trás das suas ações, no que se refere a cobrar, né, por um serviço que você faz, e também a questão de você viver de maneira minimalista. Saturno na casa 3, às vezes a pessoa ela pode pensar que não está preparada intelectualmente falando, ela pode achar sempre que ela precisa estudar mais, que ela precisa se esforçar mais para aprender, entendeu? Muito importante que a pessoa com Saturno na casa 3 tenha disciplina para com ela mesma, para que ela possa estar estudando as coisas, né, com todo o critério que ela quer ter, sem necessariamente se achar sempre insatisfeita. Você tem que avaliar também o que você quer, né, o que motiva você a estudar. Se essa motivação ela é uma vergonha de não saber o suficiente ou coisa assim, você sabe que você não está agindo muito de acordo com as suas necessidades, né? Mas sim motivada de uma maneira meio negativa. Então é importante que você avalie a sua motivação por trás de estudar e que você saiba também ver a sua glória em relação ao quanto você sabe. Você realmente, né, olhar, putz, eu realmente tenho um amplo conhecimento sobre esse assunto, sabe? Você se curtir por isso, você se presentear por isso, é uma coisa importante. O Saturno na casa 4 vai falar muito sobre controle, o controle que você tem em relação a você dentro de casa, que você percebe na sua relação com a família, então fala muito de questões familiares, que você sentir que você não pode fazer coisas porque a sua família diz que tá errado, entende? Então a gente tá falando muito sobre como a disciplina, ela acabou indo para um caminho que não foi muito interessante para você, que tem Saturno na casa 4. Então é muito importante que você não evite essas conversas que você sabe que você precisa ter com a sua família, porque geralmente são assuntos que a gente acaba deixando de lado, daqui a pouco a gente quer sair de casa, né, e quer ter uma vida meio que à parte, mas é muito importante pro Saturno na casa 4 que você não negligencie esses momentos de sentar e falar sobre as tretas, as coisas que aconteceram, as problemáticas que rolaram na sua vida com a sua família, que você percebe que não foram saudáveis para você. Quando você tem Saturno na casa 5, você precisa se dar o tempo de se curtir. A casa 5 fala de prazer. Você merece também isso, você merece se divertir. Às vezes o Saturno na casa 5 pode pensar que não pode, que não consegue, que não é permitido se divertir porque ainda não trabalhou o suficiente, sabe? Então são pessoas que quando tem um projeto, alguma coisa do gênero, elas focam naquilo e elas meio que deixam elas mesmas de lado. Quando eu digo isso pra você, eu não tô dizendo que você está fadada a viver esse aspecto. Vale lembrar, a astrologia ela funciona como um espelho. É simplesmente natural que você experimente isso na sua vida, por isso nada mais natural do que ter isso representado no seu mapa astral. Por isso não pense que o que eu estou falando pra você é uma, sabe, tipo assim, ó, já era. Marcelo diz que é assim, vou viver assim para sempre. Não, não é dessa forma que eu penso, gente. A questão é que você precisa ter o compromisso de se dar um momento para cuidar de você. E a maneira que você vai trabalhar com essa sua autoestima é pensando, o que eu quero fazer pra mim agora? O que eu faria pra mim para um dia fantástico? Se você tem Saturno na casa 6, então vai depender muito do contexto. A gente tem que analisar o signo que esse Saturno tá, né? Mas basicamente aí a gente vai estar falando sobre compromisso no trabalho, né? Às vezes a pessoa ela tem uma certa insegurança, vocês podem experimentar uma insegurança para fazer de repente o que você realmente quer, para ir além do que você acredita que é o seu limite, no que se refere ao quão você consegue ser produtivo, a meta profissional, a escolha profissional. Então você precisa amadurecer aonde? Na vida profissional. Você precisa entender que você pode sim fazer aquele seu sonho, que você consegue sim se desafiar e arriscar, inclusive. Saturno na casa 6 vai ser importante cuidar também da saúde dos ossos, dos dentes, dos joelhos, porque qualquer planeta na casa 6 indica partes do corpo que você tem uma sensibilidade maior, que vai ser mais fácil. Se for para você ter uma doença, provavelmente vai ser nessas áreas. Então é legal você sempre ver a saúde dos ossos, a saúde do corpo. Geralmente até ter um bichinho de estimação ajuda muito pessoas de Saturno na casa 6.
Saturno na casa 7 é sobre a saúde do relacionamento amoroso. Você realmente precisa desenvolver uma inteligência emocional para ter relações com as outras pessoas que não são violentas, que são autênticas. E eu falo isso porque o Saturno na 7, às vezes a pessoa experimenta o amor pensando assim em, tem coisas que eu suporto e tem coisas que eu não suporto. Se a pessoa fazer isso aqui, olha, vou terminar com ela não tem nenhuma chance. A única jeito dela namorar comigo é se for dessa forma. Então a gente entende que a pessoa, ela tem um jeito de viver a vida amorosa dela que é bem tipo, mano, se tem algum problema a gente tem que sentar, tem que resolver e é isso aí. Mas às vezes esse posicionamento bem de tem que ser dessa forma, a outra pessoa não fica muito confortável. Ou a outra pessoa se vê numa posição que ela não tem chance de ter as necessidades dela supridas. Então é muito importante pro Saturno na casa 7 que sempre tem alguém que acompanha o relacionamento amoroso. De repente não só fazer sinastrias, né, com astrólogos que de preferência tenham uma visão mais terapêutica de como usar a astrologia, ou de fato psicólogos de casal para poder estar sempre vendo a saúde do relacionamento, para poder estar desenvolvendo de maneira saudável. Saturno na casa 8, a pessoa, ela tá falando aí do compromisso de entender-se, aceitar-se, né? Ver o lado sombra de uma maneira madura, porque a casa 8 é tudo que a gente esconde, é o nosso lado da personalidade que a gente mantém ali conosco. Saturno na casa 8, muitas vezes a pessoa, ela pode não se sentir tão à vontade em relação ao sexo, em relação à intimidade com a outra pessoa, ela precisa de mais tempo para poder ter intimidade com aquela outra pessoa, sacou? Saturno na casa 8 muitas vezes pode indicar aí um certo trabalho a mais que você tem para receber heranças, na questão dos sócios. Então são assuntos, né, relacionados ao dinheiro, que é o dinheiro que você compartilha com outras pessoas, que Saturno vai sensibilizar. E daí é muito importante para o seu processo que você experimente essas áreas da vida com muita maturidade, com disciplina, que você não negligencia. Saturno na casa 9, eu sei que é que você vai, você viaja e tudo que não foi, tipo, minuciosamente programado de alguma forma. Saturno na casa 9, ele fala sobre disciplina. Você precisa ter aquela coisa chata de organizar a viagem toda, tem que ter. O Saturno na casa 9, às vezes a pessoa se sente um pouco insegura para sair do país que ela nasceu, sair do estado, da cidade que ela nasceu. E ela também pode ficar não muito à vontade com a ideia de estar fazendo uma faculdade ou coisas do gênero. Então é realmente legal que você tente se estimular a ter essas experiências, que você busque fazer viagens, que você busque ter essas experiências no lado de fora, sabe? Fora do seu casulo. Porque às vezes o Saturno na 9, a pessoa, ela vive as filosofias de vida dela com muita seriedade, com muita disciplina, então ela leva muito a sério e é uma coisa muito saudável para ela isso. Ao mesmo tempo, se ela faz isso de maneira que ela fecha os olhos para outras realidades, ela pode se confinar na mesma filosofia de vida, entende? E é importante que a pessoa com Saturno na casa 9 ela estimule essa experiência de ver como que as outras pessoas experimentam a vida delas, a filosofia de vida delas, e tá viajando ajuda muito nisso. Saturno na casa 10 é o compromisso que você tem com a sua carreira, com a real escolha profissional que você quer ter. Porque o Saturno na casa 10, ele fala muito dessa experiência que a gente tem de se esforçar muito para conseguir o que a gente quer, porque o Saturno na casa 10, a pessoa, ela percebe que é sempre uma grande batalha para ela estar alcançando os desejos dela. Agora, perceba que a área que Saturno está no nosso mapa astral, justamente por representar uma área que a gente percebe que a gente se esforça mais para conseguir alcançar o que a gente deseja, que a gente se desenvolve a ponto da gente poder ir até mais longe que as outras pessoas que de repente não tem Saturno na casa 10. O Saturno na casa 11, a pessoa ela pode ter medo de não ter amigos, de se sentir sozinha. Eu imagino que muitas vezes você pode se sentir meio triste, meio solitária, porque você deseja ter companhia, deseja estar com amigos, deseja tê-los à sua volta e receber o amor e a aceitação deles. Eu gostaria de te convidar a pensar o que os meus amigos, o que as pessoas precisam fazer para eu ter essas minhas necessidades supridas. Eu falo isso para você porque às vezes o Saturno na casa 11, a gente quer sentir-se amado, a gente quer ter companhia, mas se a gente não deixa claro para as outras pessoas como nós queremos que elas nos deem essas coisas, que elas atendam essas necessidades nossas, é muito mais difícil para elas fazerem isso. E também a gente pode estar significando a nossa necessidade de companhia, de amor, de afeto, de aceitação. A gente pode querer que as pessoas atendam essas necessidades de uma maneira que é simplesmente impossível de ser suprida, né? Como, por exemplo, uma pessoa que quer receber mais aceitação dos amigos, mas a maneira que ela quer
que os amigos deem essa necessidade pra ela é que eles não argumentem contra ela quando ela falar sobre tal e tal assunto, ou então que os amigos estejam presentes, tipo, todos os dias da vida dela, que todos os dias eles mandem um bom dia, mandem um emoticon, mande aquelas mensagens, aquelas imagens, aquelas correntes de Deus te abençoe, que eu não gosto. E corrente, gente, não enviem correntes pra mim. Não, só não façam. Então você percebe que, dependendo do que você tá pedindo pra outra pessoa, pra ela suprir as suas necessidades, pode ser impossível de ser realizado. E não esqueça de sempre se dar um momento pra estar com seus amigos, né? Não se dê desculpas, se dê ações. E meu cachorro tá latindo. Meu cachorro começou a latir, gente, mas a gente tá chegando no fim, então eu vou acabar. E o Saturno na casa 12. O Saturno na casa 12 é o compromisso que você deve ter com a sua espiritualidade. É importante que a pessoa com o Saturno na casa 12, ela se veja, né, de maneira profunda. E para isso, a espiritualidade, ela entra como chave, mega importante para isso. Casa 12 é a casa do nosso subconsciente. A gente pode negligenciar aquela experiência de buscar autoconhecimento. É importante que, se você tiver Saturno na casa 12, você ter esse olhar para o seu lado sombra. E você se espiritualizar, você ter uma rotina que te permite se espiritualizar, que te permite se conectar com você mesma. Isso é deveras importante. Então é legal ter aquele hábito de realmente sentar para meditar e pensar sobre a vida e olhar para as nuvens se mexendo no céu, sabe? Tudo que você entende como ações que te ajudam a estar mais conectada com você mesma. Espero muito que você tenha gostado. Comenta aí embaixo onde é o seu Saturno e o que você achou da leitura, como é que você tá lidando com essa coisinha aí que é o nosso querido Saturno, que é assim, o pessoal fala mal, o pessoal mete pau, mas eu gosto desse planeta, viu, gente? Eu gosto muito porque ele é necessário. Afinal de contas, Saturno representa o limite. E se um rio não tem uma margem, ele vira um pântano, gente. Agora, com uma margem, esse rio, ele pode se estender para longe. Deixo vocês aí esse conhecimento. Beijão e até mais. Compartilhe com seus amigos, hein? Claro, super opcional.